Palmeiras joga contra o Vitória, como a gente falou, e ganha reforços para voltar a jogar em casa depois de oscilar nessa reta final. Perdeu os últimos 2 jogos, 6 pontos disputados, 0 feitos. Agora tem um jogo que, em tese, é mais simples para ele. E quem são as voltas? Bom, tem a certeza do Andréas e do Alan, que estavam suspensos, o Alan pelo STJD e o Andréas pelo terceiro cartão. O Flaco tinha voltado já, mas jogou só 45 minutos contra o Santos, imagino que agora comece como titular. A dúvida é o Vitor Roque, o avião da Leila que trouxe os jogadores do Brasil, o Vitor Roque, Fabrício Bruno, Juba, chegou agora, 9 horas da manhã praticamente, me avisaram agora há pouco que chegou 9 da manhã, então tem que ver como o Vitor Roque vai descansar, o que ele vai fazer, mas é uma dúvida se ele vai jogar hoje contra o Vitória ou não. E aí os uruguaios, eu acho que o Gustavo Gomes primeiro, né? O Gustavo Gomes não jogou contra o Paraguai, então ele vai chegar agora até meio-dia, ele está aqui no Brasil. Então eu imagino que ele também jogue, porque foi 100% poupado lá no Paraguai. Já o Sousa acho que não. E aí tem os uruguaios, que é uma incógnita, né? Porque o Piquerez ele jogou nas 2 partidas, então eu acho que ele vai ser poupado, joga o GFT. O Facundo e o Emiliano aí são menos problemáticos para o Palmeiras, porque eles já são opções, não são titulares, né? Eles aí também, talvez eles não fiquem nem no banco, ainda mais o Emiliano, que jogou bastante na primeira partida e jogou um pouco menos no segundo jogo, mas deve ter um desgaste. Então é um Palmeiras que, se a gente fosse olhar, o time titular do Palmeiras contra o Santos já era um time forte. Eu acho que o problema do Palmeiras na Vila foi o banco. Quando precisava rodar, tanto que teve que jogar o garoto Larson lá, fez a sua estreia e tal. Então o banco do Palmeiras na Vila era problemático, mas o time titular era capaz de vencer o Santos, tanto que perdeu gols cara a cara, tem a questão do pênalti e tal. Agora, contra o Vitória hoje, o time já bem mais reforçado, até por conta da volta do Alan e do Andréas Pereira. Eu tenho dúvida de como ele vai montar esse ataque, não sei se o Felipe Anderson, por exemplo, continua, se o Felipe Anderson perde a vaga, se o Alan volta como titular. Fato é que é um time, mesmo que tivesse todos os desfalques, mesmo que jogasse só como jogo contra o Santos, vencer ou vencer, porque é o Vitória, na zona de rebaixamento, em casa, joga antes do Flamengo, joga para poder jogar a pressão no Flamengo, então não tem muita discussão desse jogo. O Palmeiras tem que vencer de qualquer forma. Bom, e tem uma sequência muito boa do Palmeiras jogando no Allianz nos últimos jogos, né? Vê aí, olho na tela aí com a grande sequência do Palmeiras jogando em casa. São, deixa eu ver o número aqui, são 10 vitórias dos 12 jogos que fez nos últimos 3 meses. Palmeiras 2, Ceará 1, Palmeiras 0, Universitário 0 na Libertadores, Palmeiras 3, Sport 0, Palmeiras 4, Internacional 1, Palmeiras 4, Fortaleza 1, 3-1 no River Plate, 3-0 no Vasco, 4-1 no Juventude, 5-1 no Red Bull Bragantino, empatou com o Cruzeiro, ganhou da LDU naquele jogo épico 4-0 e venceu o Santos 2-0, a sequência que o Palmeiras defende no Parque Antártica. Deixa eu só ler. Casão, como é um jogo desse do Palmeiras, em que, como disse o Danilo, não tem muita alternativa. Vai pegar um time muito mais fraco, ganhou 10 dos últimos 12 jogos em casa, volta um monte de gente, tem uma obrigação pela frente. Então, aí é o seguinte, inverteu a pressão, né? Quem tem 3 pontos na frente agora é o Flamengo. Então, quem não pode errar é o Palmeiras. E é aquilo que eu falei. O Palmeiras ganhou 10 jogos nos últimos 12 em casa, não é isso? Vai pegar um time que faz parte da lista da campanha vitoriosa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele não ganhou do Cruzeiro, ele não ganhou do Flamengo, ele não ganhou do Novo Horizontino, não ganhou do Bahia, né? Do Novo Horizontino, o Mirassol. Do Mirassol. Isso. Não ganhou do Mirassol, não ganhou do Bahia. E ele fez todos os pontos, a grande maioria dos pontos que o Palmeiras fez foi dessa turma. Então ele vai enfrentar um time dessa turma. Então ele não pode errar de forma nenhuma, porque ele não errou até agora. E chegou um momento do campeonato que aquela vantagem não tem mais. Ele tem que torcer para tropeço do adversário. O adversário tem 2 jogos que pode tropeçar, que é esse de hoje e é contra o Mirassol. Né? 2 empates, o Palmeiras ganhando todas, ele acaba na frente e pode chegar a ser campeão. Agora, é muito complicado. A pressão é muito grande. Eu acho que o Flamengo tem tudo na mão para carregar essa vantagem ou chegar no final e ser campeão. Porque ficar com essa pressão nos últimos 6 jogos, o Flamengo ficou quantas rodadas com essa pressão? Ficou várias rodadas, mas não era a reta final. Não era a reta final. Todo time oscila no campeonato. O Palmeiras oscilou exatamente na reta final. Foi quando o Flamengo passou. Perdeu 2 seguidas. Ele não poderia ter perdido 2 seguidas, olhando, né, o segmento do campeonato. Agora, a reta final, cara, 6 jogos. 5 jogos. Faltam 5. Aí, reta final. Agora vai ter. Não pode. O Palmeiras tem que ganhar todos os jogos. Por exemplo, hoje, joga antes. Joga antes. É a última vez, depois eu sempre jogo no mesmo horário. Então, hoje é a última vez, e pode ser essa última vez, que desanda tudo. Tem que ganhar para pressionar o Flamengo depois. Olha na tela aí, ó, os próximos jogos de cada um deles. E a gente tem uma outra tela mostrando que é o comportamento desses times no primeiro turno. Essa sequência. O Flamengo ganhou do Fluminense, perdeu do Bragantino, ganhou do Galo. Não, ganhou do Bragantino. Desculpa, ganhou do Bragantino. Tá errado ali o escudo. Tá o escudo do Fluminense seria o do Flamengo. Não, tem razão. Ali é o escudo, deveria estar o escudo do Fluminense, não tem um 2-1. O Flamengo, aliás, é uma vitória rara, né? O Flamengo quase nunca ganhava do Bragantino em Bragança, tal. Venceu esse jogo, então não tem o escudo do Fluminense, entenda como o escudo do Flamengo do lado do Bragantino ali. Ganhou do Galo,
empatou com o Ceará, ganhou do Mirassol. O Palmeiras ganhou do Galo, ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, empatou com o Vitória, ganhou do Ceará. As campanhas são parecidas, né? Aliás, são bem parecidas, eu diria. 4 vitórias e um empate. 4 vitórias e um empate dos dois lados, o que dá a medida do equilíbrio absurdo. Só que o empate do Palmeiras no primeiro turno foi com o time que ele vai jogar hoje. Isso. Ele perdeu 2 pontos para o Vitória no primeiro turno. Exatamente. Olha, tá tendo o Palmeiras e o Flamengo estão se preparando para encarar a final da Libertadores e com estratégias diferentes de viagem. O Palmeiras vai direto de Porto Alegre, né? O último jogo é contra o Grêmio, daí pumba, vai direto para lá. O Flamengo volta para o Rio de Janeiro porque vai ter o espetacular Aeroflá, Mauro. Então, o Flamengo vai voltar para o Rio para ser levado pela torcida, que já está virando uma tradição aí da torcida do Flamengo com relação a isso. Estratégias diferentes. O ano passado, por exemplo, o Botafogo jogou na terça aqui contra o Palmeiras, né, venceu, e aí na quarta tinha que chegar a Buenos Aires e foi direto, né? Mas o Flamengo vai manter aí a tradição, né, do Aeroflá, né, que passou a ser uma atração, grande cobertura e tudo mais, né? Até mais na internet do que na TV. Essa é uma outra discussão, porque acaba sendo um grande acontecimento, é muita gente na rua, né? Então ele volta, faz uma atividade e depois vai chegar mais tarde, mas vai chegar quarta-feira na sede da final, que é Lima, conforme a Conmebol exige, né? Então aí vai ter o Aeroflá. O Palmeiras não, vai direto. Eu acho que essa estratégia aí no final, a gente vai lembrar só depois, se ganhou, o Palmeirense vai falar, nem pra passar em São Paulo, não sei o quê. Ou se ganhar, vai falar, nossa, chegou antes, descansou, dormiu uma noite a mais em Lima. E a mesma coisa do Flamengo, acho que é uma questão, pra mim, pelo menos, nessa logística aí, é uma questão menor. Casão, você que jogou, o jogador gosta dessa coisa da torcida? Como é que funciona? Depende muito, cara. Eu acho que o Palmeiras está fazendo a coisa mais certa, eu acho. Ir direto, fugir um pouco do oba-oba, porque essa mobilização da torcida, ela tem 2 lados da moeda. Ela pode colocar um oba-oba muito grande, como ela pode colocar uma motivação enorme. O silêncio, a coisa mais pacata, quem vai colocar são os próprios jogadores, é o trabalho mental do Abel.